Olá, gente! Hoje tivemos de adiantar um pouquinho o horário, não é? Então vamos começar um pouco antes, e aí quem não conseguir acompanhar agora, depois fica gravado e disponível para vocês também assistirem. Então vamos fechando os olhos, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade de estudo, por estarmos reunidos, por estarmos saudáveis, estarmos buscando a espiritualidade, buscando a evolução. Pedimos que, nesse momento, nosso lar seja envolvido em paz, em proteção espiritual, para que consigamos desenvolver os estudos do modo como queremos, sem interrupções. Seja feita uma grande proteção, uma esfera de proteção imensa que permite apenas que os bons espíritos, os espíritos de luz, acessem nossa mente, nosso coração e nossa casa nesse instante. E para isso, hoje, iniciamos com a prece com a qual costumamos encerrar, pedindo essa proteção do plano espiritual, que é a oração de São Miguel Arcanjo. E nós dizemos: glorioso Arcanjo Miguel, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das nossas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da nossa presença todo o mal, todo ataque, toda cilada do inimigo. Com a tua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai nosso caminho com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-nos, do inimigo livrai-nos, dos perigos protegei-nos, das tempestades socorrei-nos, das perseguições salvai-nos. Arcanjo Miguel, pelo poder celeste a vós conferido, se para nós o guerreiro valente e conduzi-nos nos caminhos da paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Olá a todos que estão entrando, todos que conseguiram acompanhar hoje um pouquinho mais cedo. Nosso estudo hoje é sobre a caridade, tá? E não dá para falar sobre caridade sem citar algumas referências importantes, sem lembrar de algumas questões sobre as quais nós já dissemos, e ao mesmo tempo retomar, não é, algumas ideias, algumas frases que fizeram parte aí desse movimento de estudo sobre a caridade, no qual se apoia o Espiritismo. Então, esse movimento de estudo sobre a caridade é a base religiosa moral do Espiritismo, tá? Vamos começar pensando sobre a origem dessa palavra. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a prece de Caritas, sim? Ela é bem famosa, bem conhecida no meio espírita, e a prece de Caritas, esse nome foi mantido em latim. Caritas é a origem da palavra em português caridade, tá bom? Então, a etimologia da caridade quer dizer, né, que veio aí do latim caritas. O que quer dizer esse caritas? É o amor incondicional. É o amor que não pede nada em troca. Caritas, portanto, o nome dessa oração, com a qual nós vamos encerrar hoje, tá bom? É a base, então, desse vocábulo, dessa palavra caridade. Bom, se a gente pensar em caridade como sendo um amor incondicional, é sobre isso que todas as lições nos falam. Não é aquela caridade meramente material, que é aquela que eu pego o dinheiro e dou para alguém no farol, que eu pego uma cesta básica e entrego para alguém. Isso também é caridade material, ajuda e é necessária em vários momentos, mas não é exatamente disso apenas que o Evangelho fala pra gente, tá? E aí, olha que interessante, né? Eu falei que a palavra caridade vem da palavra caritas do latim, que por sua vez vem da palavra caritas também, caritas, né, com CH, do grego, que é mais antigo, nesse caso, que o latim. E nessa ideia do grego, o que queria dizer era que era algo muito valoroso. Então, vamos juntar todos os conceitos, né? O nosso de caridade, mais material, essa mais imediata, que eu dou alguma coisa para alguém, ajudo alguém de alguma forma. Essa de ser o tópico apenas que norteia as nossas emoções, as nossas ideias no sentido espiritual, tá? Essa aqui é o amor incondicional, e essa lá mais antiga ainda do grego, que é a que trabalha o conceito de ser algo de muito valor, algo muito valoroso. Então a caridade, ela tem essa esfera material, ela é
esse plano do amor incondicional, porque é algo que tem muito valor, é algo que é muito valoroso para todos os homens, para toda a humanidade. Olha que preceito interessante, então, para a gente começar a conversar, tá bom? Estabelecida essa ideia dessa caridade enquanto o amor verdadeiro, não é qualquer amor, não é o amor passional, por exemplo, tá? Sobre o qual nós já vamos citar. Não é o amor que eu tenho apenas para com os meus parentes, os meus semelhantes, aqueles que são próximos, que têm as mesmas ideias. Não, seria o amor incondicional, o amor verdadeiro, o amor que tudo tolera, tudo compreende, ok? Então, além, não é, do livro lá do Leon Denis, sobre o qual nós estamos estudando, nós vamos trazendo algumas outras referências importantes para conseguirmos seguir com os estudos mesmo e buscar outras fontes. Uma referência super importante, indispensável, na verdade, a referência, não trouxe nem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a base do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a Bíblia, ok? Então, trouxe aqui uma citação bíblica, peguei uma tradução, que é uma tradução católica aqui da Bíblia Sagrada, essa edição é da Ave Maria, ela trabalha aqui, enfim, uma visão um pouco mais ortodoxa, mas uma versão bastante didática para estudar. Lá no algumas Bíblias são marcadinhas, como essa minha aqui, que na verdade é do meu marido, ele estuda bastante essa Bíblia. Essa marcação que tem aqui do ladinho já ajuda a nortear onde é que você encontra citações, tá? Então, sobre a caridade, tem algo indispensável. É indispensável que a gente cite essa parte dos coríntios. O que são os coríntios, na verdade? Então, eram um povo da época, não necessariamente de Jesus, mas posterior, porque olha só, primeira carta aos Coríntios, quem escreveu? Paulo de Tarso. Acho que o Espiritismo curte muito a história de Paulo, né? Saulo de Tarso, Saulo, que depois virou Paulo de Tarso, enfim, toda essa mudança espiritual, ok? Então, olha que legal. Quando Paulo deixa de ser lá o Saulo, que perseguia os cristãos, ele ganha uma dimensão espiritual de poder também escrever para os povos, levando essa boa nova. Ele não é um discípulo direto de Jesus, ele não conviveu fisicamente com Jesus, mas ele estuda todos os seus ensinamentos. Tudo o que os discípulos deixaram, ele estuda, reflete e escreve de uma forma bem mais didática também para essas pessoas da época, ok? Então, as epístolas, o que são as epístolas? As cartinhas, ele escrevia cartas, ok? Escrevia cartas e mandava para esses povos. E uma dessas cartas, intitulada, que foi um título que eles puseram depois da tradução, Excelência da Caridade. É o capítulo, então, cada Bíblia tem a sua organização para achar o índice, enfim. Essa, por exemplo, deu um título, olha lá, Excelência, você fica do avesso, mas é só para nortear, que aqui ele colocou o número do capítulo bem grandão, tá vendo? Capítulo 13, e sempre que você vê uma citação bíblica, normalmente aparece assim, Coríntios, 13, tracinho 1 a 2, ou 1, tracinho 2, não sei. Então, o primeiro número, depois do nome, né, da parte aqui da Bíblia, por exemplo, Coríntios, essa parte, ela tem depois o capítulo. Então, o primeiro número é sempre o capítulo, é fácil de achar, e os números menores que seguem são os versículos, ou seja, como se fosse em cada parágrafo deste capítulo, tá bom? Então, dentro desse versículo, que é do número 1 ao número 13, como que ele numerou isso? Ele colocou aqui capítulo 13, Excelência da Caridade, esse é o capítulo, e dentro 13 versículos, tá bom? Então, tudo isso é que trata por base, essencialmente, a essência aqui do que nós temos dentro do cristianismo, todos que acreditamos em Jesus, sobre a caridade. Olha que legal, vocês com certeza já conhecem essa citação. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transpor montanhas, se não tiver caridade, não sou nada.
ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Conhecem essa citação? Ficou muito famosa aqui no Brasil com a versão da música Monte Castelo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. E aí ele coloca o amor nesse sentido mais passional, né? Comecei falando dessa ideia, ele coloca de um amor mais restrito. Então ele coloca aí o mesmo amor de casal, né? Estar apaixonado, esse amor que não é justamente o que traz aqui a Bíblia, o que traz a citação do Paulo. Tá bom? Então, é esse o conceito. E aí ele vai comparando, né? Ainda que eu tivesse todo o conhecimento, se eu não tivesse a caridade, ou seja, mais do que o amor, é essa caridade que na essência lá da caritas quer dizer amor incondicional. Então, ele já cita depois, olha só, mesmo que eu tivesse conhecimento de todas as línguas, de todas as ciências, ou seja, tivesse todo o conhecimento que existe no mundo, ainda assim não seria uma pessoa ideal, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa completamente evoluída, se eu não tivesse esse embasamento da caridade. Pronto, e aí depois ele já cita a questão da caridade primeira caridade que nós pensamos aqui, que é essa caridade que falamos de dar alguma coisa para alguém. Então, ainda que eu desse tudo que eu tenho para os outros, e inclusive doasse meu corpo para ser queimado, nada teria de valor se eu não tivesse a base da caridade, ou seja, se tudo isso que eu estou fazendo não fosse por amor incondicional, não fosse amor de verdade, fosse algo que trouxesse apenas um conceito de aparecer para o outro, aparecer para o mundo, uma forma de fazer com que enxerguem o que eu faço de bom, para me promover socialmente, ganhar fama, lacrar na rede social, tudo isso faria parte apenas de uma tentativa, tá bom? Então, ele segue aqui dizendo, olha só, então essa caridade material, ele cita como sendo algo que existe, mas que é vazia, esvaziada de significado, se não tiver todo esse sentimento envolvido, toda essa certeza de que é algo positivo, algo em favor de si mesmo também que se faz, quando se faz o bem. Boa. E aí, um outro pedacinho, né? O versículo 4 diz assim: a caridade é paciente, a caridade é bondosa. Bondosa e paciente. E aí, quando é que nós conseguimos essas características? Bondade e paciência. Super difícil, porque parece que as coisas vão acontecendo para justamente nos testarem. E nós vamos, às vezes, passando nessas provas da vida, às vezes não. Às vezes reprovamos feio, não é? Quem nunca perdeu a paciência em situações? Quem nunca acabou deixando... peraí, que a Arituza fez uma pergunta. Essa é uma live que a gente faz sobre o estudo... Deixa eu fechar aqui. Do livro Depois da Morte, tá, Arituza, do Leon Denis, tá bom? E aí, obviamente, que tudo o que ele fala aqui é relacionado com o Evangelho segundo o Espiritismo, e essa base do Evangelho é a própria Bíblia, o Novo Testamento, tá bom? Por isso que eu trouxe aqui só essas citações pra gente conversar, tá bom? Qualquer coisa podem perguntar, podem colocar aqui no chat, tá? A gente vai conversando. Bom, e aí a gente disse que a caridade ela é paciente e ela é bondosa. Pronto, então, ser bom, né? Ser bom sem deixar de ser bom, como Jesus explicou, não é? Jesus não era bobo de ninguém, ele ninguém passava a perna nele no sentido de, vão me deixar para depois, eu vou fazer tudo que todo mundo quer, meio que para agradar, isso é ser bom. Hoje, normalmente, quem nós consideramos pessoas boas são essas. Não dão trabalho, ficam na dela, são bem diferentes, fazem vista grossa em alguns momentos. Isso parece uma regrinha aí para eu entender que eu posso ser aceito sendo bom. Ela é muito bonzinho, né? Professor é muito assim. Eu vejo que quando os alunos começam a falar que sou muito boazinha, eu me preocupo. Porque professor bonzinho é professor que normalmente não cobra. Ou seja,
por outro lado também não educa. Então, ser paciente, sim, mas ser bonzinho nesse sentido pejorativo de aceitar qualquer coisa, não, deixa que eu faço, não sei falar não. Esse acaba sendo tido, considerado socialmente como bom. E isso não é a bondade essencial, né? Ok? Então, pensando nisso, a caridade não é essa bondade que faz tudo para todo mundo, mesmo que tenha de se prejudicar. Aí segue dizendo que a caridade, ela não tem inveja, não é orgulhosa e nem arrogante. Falando sobre orgulho, tá? Tem gravado aí o vídeo sobre orgulho. Então, deem uma olhada depois sobre a questão da arrogância, da inveja. Nós falamos um pouquinho, puxa, quando é que eu tenho todos esses sentimentos? Justamente quando me falta caridade. Quando me falta enxergar que eu posso ajudar os outros, que eu posso ajudar a mim mesmo por meio dessa ajuda ao próximo, que seja sincera, que seja verdadeira, não é? Que tenha a base nesse amor incondicional. Ela não é escandalosa, essa parte é bem importante. A caridade verdadeira não é escandalosa. Lembra daquela citação que acho que toda palestra, boa tarde, Gleison, não é toda vez que eu vou à casa espírita parece que isso vem, não é? Então, a ideia de que, não deixe sua mão esquerda saber o que a direita fez. Lembra? Quer dizer, eu faço bem, mas eu faço bem para quem? Para me promover, para ficar famoso, para todo mundo achar que eu sou bonzinho, para eu conseguir outros benefícios, Às vezes, eu tenho uma empresa e na empresa eu faço alguma coisa, mas na verdade aquilo tudo que eu tô fazendo é uma ação social só para me promover. Ok, é possível, ajuda alguém? Ajuda. Mas cumpriu essa função maior da caridade como algo que é o amor verdadeiro, o amor incondicional? Não. Então, é isso. Quais são as intenções por trás das ações, tá? Bem bacana a gente pensar sobre essa ideia do escândalo, não é? Ai daquele por quem vier o escândalo. Ser escandaloso, ser o aparecido. E às vezes esse aparecido não é só aquele cara que se promove por meio das ações sociais, o que é muito comum, não é? Fiz uma campanha e eu posto nas redes sociais, eu divulgo, ok? É um jeito também de promover, de ajudar os outros a se motivarem para fazer a mesma coisa. Então eu coloco lá que minha empresa fez, a outra concorrente vai fazer também, porque ela, não vai querer ficar atrás. Então, é um jeito também de divulgar, ok, tem um lado positivo, mas qual é a intenção verdadeira, hein? Eu fiz por amor? Tem muitos, né? Muitos ricos, muitas pessoas, assim, abastadas, que têm projetos sociais incríveis. E a intenção é verdadeira, ok? A intenção é que norteia tudo isso. Mas um outro jeito também, claro, Aretusa, eu coloco sim, tá? É o livro do Leon Denis chamado Depois da Morte. Você pode baixar, inclusive, em todos os links aí da página em que citam esse estudo, existe um link só para você clicar e já baixar o PDF, mas eu coloco depois também aqui na descrição do vídeo quando eu postar, tá bom? Quando a gente... Esse é o capítulo 47 lá da caridade, e quando a gente pensa que essa caridade escandalosa, sempre é essa que puxa alguém que é muito importante ou que tem mais que o outro, que vai dar e divulga para todo mundo. Isso é fazer o escândalo. Mas, por outro lado, também, se nós pensarmos, olha o que diz aqui a Bíblia, como muitas vezes nós interpretamos a nossa moda, interpretamos aquilo que queremos ou que nos apraz no momento. Por exemplo, quando eu faço uma caridade que acaba dando trabalho para o outro, como assim? Descubro um santo para cobrir outro, né? Então, eu faço uma coisa, mas os outros estão pagando o preço daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, existem muitas, não é uma crítica a isso, mas é uma observação para a gente pensar e refletir sobre isso. Podem comentar também se quiser. Existem muitas ordens, inclusive religiosas, que trabalham com a ideia da caridade, mas essa caridade integral. Então, linhas aí, grupos que decidem que vão abrir mão de tudo, não é? Então, por exemplo, os franciscanos, São Francisco de Assis teve essa postura. Ele é uma pessoa muito rica, muito abastada, ele viu que com aquela fortuna toda, ele não
não conseguiria atingir essa ideia da caridade tão almejada por ele. E aí ele foi esse exemplo que deixou realmente tudo, passou a viver em prol daqueles que necessitavam de ajuda. E aí, quando nós observamos isso hoje, eu acompanho muitos, né, tem muitos amigos que fazem parte desse tipo de grupo, é super louvável, óbvio, mas existem, às vezes, situações em que nós paramos para refletir. Então, por exemplo, eles não podem trabalhar, não é uma organização que possa trabalhar. Então, o que ocorre é que eles precisam viver da misericórdia, eles se baseiam naquela ideia de que se até os pássaros sobrevivem, porque nós seríamos esquecidos por Deus, enfim, e obviamente eles têm sempre esse respaldo da sociedade, de outras pessoas. Mas, como eu disse, eu convivo com muita gente que trabalha nesse meio, auxilia, e que, puxa, eles passam dificuldades mesmo físicas, sim. Então eles, como não trabalham, não podem ter bens materiais, não andam de sapato, não usam roupa adequada, então passa frio, passa fome, passa dificuldade, dorme às vezes em lugar inadequado, ficam muito jovens, muito doentes, ok? Fisicamente. E aí, como é que tá essa caridade, não é? Tá vendo? É o que a gente usa para não é criticar, obviamente, cada um tem sua escolha na vida, mas entender como é que isso faz parte desse movimento que nós observamos a caridade. Eu analiso a caridade, né? Eu entendo a caridade sendo assim, e aí eu passo a fazer coisas que às vezes são esquisitas, no sentido de esses jovens meninos, são meninos assim, 20 e poucos anos, já com tuberculose, muito doentes, porque não se alimentam, estão trabalhando com os pobres, mas se tornam deles, claro, ficam ali convivendo, no sentido de também não ter recursos e buscarem recursos. Como é que esse tipo de imaginário norteia a nossa sociedade, ok? Nossa sociedade, estamos num canal espírita, obviamente, estudando sobre espiritismo, mas é indispensável a gente lembrar que a nossa sociedade é essencialmente católica. Nosso cimento social, lá como diz Gilberto Freire, é católico. Não é? Tudo que nós construímos em termos sociais, nossa ideologia brasileira é católica. Então, é uma leitura que se faz sobre essa ideia da caridade, tá bom? Então, quer dizer, eu não posso ter nada de meu? Será que é isso? Ou será que é só o apego? Eu tenho coisas, mas eu não sou dessas coisas. As coisas são minhas, emprestadas por Deus no momento, para eu fazer alguma coisa de bom para mim e para os outros, ok? Então, tinha um comentário aqui do Gleison, vejo que há muito a se aprender sobre a caridade. Sem dúvida, sobre todos esses temas do Leon Denis aqui, existe muito que nós podemos aprender, né? Temos de buscar o sentido real sobre fora da caridade na nossa salvação, exatamente. Alguns de nós têm uma visão como uma obrigação. Se não fizer, nós seremos castigar, exato. E aí nós voltamos a esses dogmas, a essas ideias complexas que norteiam mesmo a nossa sociedade. Puxa, eu não vou pro céu, vou pro inferno? Sim, essa dualidade, essa busca que era e foi necessária em muitos momentos da humanidade. Puxa, se eu não pensasse assim, que eu ia ser castigado, eu ia matar meu irmão porque ele não me deu alguma coisa. Então, houve um momento em que isso tudo foi necessário, né? Eu entender que existe esse castigo divino, coisa que a gente sabe que não existe, não é? Deus não castiga ninguém de jeito algum. Nós é que acabamos indo contra aquilo que nós precisamos fazer, indo contra o que nós deveríamos fazer, não é? E aí, olha só, a ideia da arrogância, né? Nós paramos aí do escândalo. Tudo bem? Então temos alguns tipos aí de escândalo. Esse que se acha, né? Fica divulgando aquilo que faz. E esse que às vezes também, por outro lado, faz, mas, puxa, a que preço? Né? A que preço? Puxa, eu tava lá ajudando o outro, mas e aí? Ah, eu fiquei doente, precisei de ajuda. Ok? Então, puxa, caridoso às vezes está sendo aquele que, como eu falei, tantos que eu conheço que ajudam essas criaturas que se colocam numa situação muito deplorável, muito difícil, ok? Então, como é que existem vários olhares para uma situação? Como é que a gente pode ler essas situações de maneiras diferentes? E esse que pratica a caridade não se irrita, não tem rancor, ok? Não guarda raiva. Não se alegra com a injustiça, nem se rejubila com a verdade.
mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ok? Então, essa ideia, nós falamos aí que pegou bastante, não é? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Esse amor maior, tido como caridade. Em várias traduções, vocês ainda encontram o amor, né? Que foi a versão aí do Renato Russo no Monte Castelo, do Legião Urbana. Mas a ideia é esse amor como sendo algo superior, não só o amor passional, o amor de casal, de namorado. E aí ele segue, coloquei um pedacinho aqui pra gente ler. A nossa ciência é parcial e a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Ou seja, com a caridade verdadeira no coração, tudo que não serve, tudo que é imperfeito, deixa de existir. Okay? Deixa de ter lugar no nosso coração, é isso que é a base. Então, deixamos de ter aquele orgulho sobre o qual nós falamos, deixamos de ter a inveja, deixamos de ter todos esses sentimentos que nos rebaixam, ok? Muito bem. E aí, agora sim, falando, né, do livro, essa é uma versão, tá, do Leon Denis, Depois da Morte, capítulo que nós estamos estudando hoje, é o 47, e ele é justamente intitulado A Caridade, tá? Então, nós falamos dessa citação dos Coríntios, começamos com ela, e existe uma outra que já foi citada aqui nos comentários, né? O Gleison já lembrou que fora da caridade não há salvação, e é sobre isso justamente, não sei se ele leu o capítulo, mas é justamente sobre isso que o livro começa dizendo, olha lá, contrariando as religiões exclusivistas que apregoam fora da igreja não há salvação, que na verdade essa máxima fora da igreja é fora da religião, fora dessa fé divina, mas Allan Kardec então traz essa outra máxima, que é uma releitura dessa primeira, fora da igreja não há salvação, ele constrói fora da caridade não há salvação. Porque aí, como nós dissemos, ele entende que é a base de todo o conceito aí do espiritismo moral, religioso, tá? E realmente os espíritos nos ensinam que a caridade é a virtude por excelência, ou seja, a excelência da caridade lá na Bíblia, lembra? Que é a excelência, que é excelente, o que é o melhor, o que está acima de todo o resto. Então, a excelência é a única forma, né? A caridade é a única forma, né? A única virtude por excelência que nos pode dar a chave dos céus superiores. E o que seria esses céus superiores? Não seria exatamente aquilo que nós aprendemos, não é? Na nossa às vezes, formação religiosa anterior, apenas de um céu físico para onde eu vou em espírito quando eu desencarno, mas um céu que me permite ter paz interna, mesmo nas dificuldades, ter a ciência de que Deus está comigo. Isso é, então, a base aqui do céu superior, que mora, então, na gente, né? Esse céu superior é estar bem, é estar buscando formas de estar melhor, encarnado, não é? É necessário amar aos homens, repetem os espíritos. E aí, ele segue explicando muitas questões sobre aqui a caridade. Separei algumas, depois eu peço que vocês leiam, por favor, tá bom? É um capítulo bem longo também, é dividido em duas partes. E a perfeição do homem aqui, ele conclui dizendo o capítulo que a perfeição do homem resume-se em duas palavras, caridade e verdade. A caridade é a virtude por excelência. Ele retoma aqui na conclusão justamente a sua introdução, tá bom? A caridade é a virtude por excelência. Ela é de natureza divina. Ela ilumina os mundos, aquece as almas, como um olhar, como um sorriso do eterno. Olha lá, então quem pratica a caridade, quem sente essa caridade real, é a criatura que sente em seu coração a presença de Deus, ou seja, é aquele que tem a religiosidade divina o tempo todo consigo. A caridade supera em suas consequências o saber e o gênio, lembra? Ainda que eu tivesse todo o conhecimento do mundo, nada seria sem a caridade, porque ela supera todo esse conhecimento.
Estes estão acompanhados de orgulho e são contestados. Ou seja, o saber e a genialidade, muitas vezes, são produtos também dessas pessoas que ainda têm muito do orgulho e do egoísmo dentro de si. Às vezes desprezados, mas a caridade, sempre suave e benévola, enternece os corações mais duros, desarma os espíritos mais malvados e vence-os pelo amor. Quantos livros espíritas nós lemos, romances bonitos, que trazem ali um espírito muito endurecido, muito apoiado no mal, não é? Um obsessor, com um grande poder mental, que sabe muito, olha lá, nem sempre conhecimento unido com a moralidade, sabe muito. Tem espírito que, no momento da doutrinação, lá no centro espírita, né, quando estão conversando, ele sabe a Bíblia de cor, estudou, não é? Então, ele sabe, esse conhecimento ele tem de sobra. Não falta nenhum conhecimento para ele, né? Fala a língua dos homens, a língua dos anjos, ok. Mas falta a questão moral. E aí, para esse espírito, muitas vezes, como é que é feito o resgate? Vem mentor, conversa, ele, tá nem aí, isso é baboseira, eu sei mais que você. E muitas vezes sabe, né? O conhecimento dele é enorme. Mas, quando chega, às vezes, um ente querido, vocês já devem ter visto isso, que bonito. Um ente querido, uma mãe, por exemplo, desencarnada, que vem para aquele espírito ali e mostra a sua caridade, mostra o quê? O seu amor verdadeiro. E aí essa pessoa se rende. Esse espírito entende que ele não está ganhando nada sendo mal. Né? Pelo contrário, são só dissabores, dores, um passado que traz rancor, um futuro que não é nada positivo para si, ok? Como é que nós conseguimos, então, enxergar a caridade nessa proporção maior? Né? O plano espiritual trabalha de uma maneira muito bonita nesse sentido, trazendo os entes queridos desses espíritos que se prendem ao mal por vontade própria. Eu quero ficar aqui porque aqui eu sou chefe, eu mando. E aí esse espírito, de repente, cai em si de que tudo que ele vem fazendo não tem valor, faz só parte de um processo de orgulho, de egoísmo. O que ele consegue com aquilo? Okay? Então, muitas estruturas espirituais do mal são destruídas dessa forma, são desfeitas quando a caridade entra, quando o amor verdadeiro de alguém, que não é às vezes um espírito iluminado, mas é um ente querido, uma pessoa que realmente ama aquele espírito. Ok? Quem não assistiu, assista. O Nosso Lar, filme, leia o livro também, porque é bem diferente, né? A linguagem do cinema e da literatura acaba sendo bem alterada para caber ali no tempo do filme, muitos detalhes acabam ficando para trás, né? Então, leiam esse livro, Nosso Lar, estudem essas obras também que são feitas por meio de romances, obras boas, né? Chico Xavier, aí, Divaldo, tarefeiros que trouxeram conhecimentos espirituais muito superiores. Lá no Nosso Lar existe essa passagem, não é? Quantas orações. E aí, quem é que fazia oração por ele? Não vou dar spoiler, não. Vejam lá. Tudo que ele consegue de positivo foi por meio de oração de encarnado que mandou para ele. Ou seja, olha lá, uma das nossas fontes de caridade também. Essas vibrações, essas orações que nós fazemos em prol dos nossos companheiros encarnados e desencarnados. Como é que isso é o combustível que falta para a vida, tanto nossa aqui na Terra, quanto para a vida daqueles que já deixaram a matéria. Bom, acho que todo mundo que tem aí alguém que ore por si, que reze por si, que faça as vibrações positivas, sabe o benefício disso. Não é? Tantas vezes a gente recorre. Olha, coloca meu nome aí na vibração do centro hoje, que eu não tô legal. E aí parece que, nossa, tirou com a mão, eu tava aqui esquisita, de repente sarei. Por que eu sarei? Eu saí dessa faixa de energia, você só de buscar aquela ajuda, de falar com aquela pessoa que é caridosa por excelência, ou seja, que trabalha esse bem da humanidade, que trabalha o amor incondicional, eu já fico melhor, porque eu saio daquela faixa energética de espíritos que, estão desanimados, estão querendo ficar ali à toa, querendo que a ociosidade tome conta, não fazer nada.
Então esse tipo de movimento precisa ser retirado aí do nosso íntimo, ok? Não só dos nossos familiares, porque nós cobramos, né? Dos nossos familiares, sai dessa, faz isso, faz aquilo, mas o que é que eu faço? O que eu faço pra mim? Como é que eu ajudo essas pessoas? Que tipo de tolerância eu tenho? Ouvir, às vezes, o que ela tem que falar. Não dá tempo, não sei como é que é, né? A rotina, às vezes, te engole. A minha, pelo menos, é insana. Tem tempo de nada. Mas, quando nós pensamos que aquele ditado popular não é se você precisa de um favor, peça para alguém que não tem tempo, essa pessoa vai te ajudar. Aquela pessoa que vive no ócio, que escolheu o ócio, que não quer fazer nada de positivo, ela vai provavelmente declinar. Não dá para te ajudar, desculpa, mas não dá. Né? Então, a caridade, ela faz parte mesmo dessas agendas superlotadas, mesmo de vidas que escolheram trabalhar em prol do bem e às vezes precisam, né, enxergar que nós temos aí esses dois caminhos, fazer o bem, fazer o amor como caridade verdadeira, ou às vezes deixar a oportunidade de uma encarnação inteira passar. Não é uma vida em rascunho, já devem ter ouvido isso também, uma vida em rascunho sem tempo de passar a limpo. Nem sempre dá tempo da gente retomar todas as oportunidades que são perdidas, ok? Então não percamos aí a oportunidade de fazer a caridade com desinteresse, ajudar, ouvir, fazer a caridade consigo mesmo, né? Esse autocuidado, acho que é sempre um ponto bem importante da gente citar. O que é que eu faço por mim, pelas minhas vontades, pela minha questão de manutenção do meu físico. Poxa, eu me alimento bem? Será que eu tenho de melhorar em algum aspecto? Tem alguém que pode me ajudar a me alimentar melhor? A, sei lá, ter um treino que eu consiga fazer, alguma atividade física? Eu não sei. O que é que tá faltando? O que é que nós podemos fazer de caridade hoje para nós? Começar hoje, né? Sábado. Vou esperar segunda. Não espere. Não espere. Comecemos o quanto antes. Ok? Então, foi assim, uma retomada mesmo, acho que de conceitos que são importantes sobre a caridade, só citando alguns pontos, tá bom? Senão ficaríamos aqui horas e horas e horas falando sobre caridade, porque como vocês mesmos disseram aí nos comentários, é algo que dá pano pra manga, né? É algo que faz, assim, a base de muitas palestras, de muitas conversas. Mas hoje, o que eu selecionei, que eu achei que a gente podia pensar e refletir, foram esses pontos. Releiam a Bíblia, o convite, né? Releiam aí o livro do Leon Denis, Depois da Morte, esse capítulo que nós estudamos hoje, 47, tá aí fixado. Vou colocar depois a referência de novo lá no vídeo para vocês baixarem a obra, tá bom? Então, fiquem à vontade para estudar tudo isso, trazer comentários, pode comentar lá durante a semana, eu vou conversando com vocês, o Rafa responde também muita coisa, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia. E eu prometi que encerraria com a prece de Cáritas. A passagem bíblica de hoje foi Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Vou escrever aqui, tá bom? Então, quem quiser aí retomar a leitura bíblica, é bem importante, porque parece que às vezes quando eu... corretor quer dizer, quer arrumar aqui pra mim pra corretos, não é corretos, é Corinthians mesmo. E também não é o time de futebol com H, não é o Corinthians, até porque eu não sou corintiano. Então, Coríntios, aí depois a gente coloca aqui que é o capítulo 13, que fala sobre a caridade, e versículo de 1 a 13. 1 a 13. São essas partes. Porque parece que quando a gente às vezes começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, vira um tabu, fica proibido ler a Bíblia. Não. Existem, como a gente colocou, versões da Bíblia que são mais voltadas ou ao protestantismo, né, que são as versões evangélicas, essa versão católica, mas é importante que a gente leia todas elas e entenda, então, as conclusões, afinal, tudo isso é livre, tudo isso é aberto para a gente estudar com o nosso olhar, o nosso conhecimento e buscando, obviamente, mais conhecimentos para alcançarmos de verdade essa caridade. E então nós vamos fechando os olhos, como nós prometemos, falamos aqui o tempo todo sobre a caritas, que é essa base da palavra caridade, a partir da qual foram
feitas muitas e muitas reflexões e muitas leituras, às vezes equivocadas, leituras que às vezes mais levam para o orgulho, como nós dissemos, do que para o bem e o amor maior, que é a origem dessa palavra. E aí nós dizemos essa prece de Caritas, agradecendo a espiritualidade superior por terem feito sua parte, por terem nos encorajado, nos motivado, apesar de todas as dificuldades. Agradecemos imensamente, pedimos que todos os irmãos que porventura tenham vindo ouvir o nosso momento de estudo, sejam encaminhados, sejam levados para os melhores locais, onde recebam tudo aquilo de que necessitam no plano espiritual, sejam aconselhados por seus mentores, ouçam seus mentores, e que nós encarnados, por nossa vez, também consigamos ouvir esses nossos mentores. Tantas vezes nos fazemos surdos a eles, ficam ali tentando, pedimos por eles também, para que a espiritualidade, para que Deus, nosso Pai maior, fonte de bondade e amor, encha os nossos mentores de paz, os nossos mentores de possibilidade de nos ajudarem com a caridade. E assim, gratos que somos, dizemos: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força a todos nós que passamos por provações e luz a todos nós que procuramos a verdade. Ponde no coração de nós os homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, dai ao espírito a verdade, da criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, àqueles que a vós não conhecem, e esperança aos que sofrem. Permita hoje aos Espíritos Consoladores que derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino e santo amor poderá abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes da vossa bondade fecunda e infinita. E então todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e em um só coração, em um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. E assim como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Para vós, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé, dá-nos a razão, dá-nos, enfim, toda a simplicidade, que farão de nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecidos, então, por meio dessa prece de Caritas, que tenhamos, de fato, essa caridade verdadeira aí no nosso momento de convivência com todos aqueles que nos rodeiam. Então, uma excelente semana a todos. Quem tiver interesse depois, procure na internet essa prece de Caritas, tente memorizá-la, é um exercício tão gostoso, porque às vezes na hora de dormir, sabe, você precisa de alguma fórmula mental mesmo para ajudar. Acho que a prece de Caritas, bem como aquela que a gente tinha sugerido, com a qual a gente fez a abertura, que é a oração de São Miguel Arcanjo, a prece de Caritas é uma excelente pedida, tá bom? Então, estudem, leiam essa prece que vale muito a pena, tá bom? Um beijo, boa semana para todos e nos vemos na semana que vem com o capítulo 48. Tchau, tchau!